Olá, turma! Vou gravar aqui esse vídeo dando um depoimento sobre o Eneagrama para mim, como ele surgiu na minha vida, porque você pode se identificar comigo e dessa forma perceber a importância do Eneagrama e o impacto na nossa vida, o impacto nas nossas emoções. Bom, se você não me conhece ainda, meu nome é Antônio Carlos, eu trabalho ajudando as pessoas, desenvolvendo a mente, comportamentos e emoções, mas num determinado momento da minha vida eu queria saber um pouco mais sobre mim mesmo. Eu já tinha várias técnicas de programação neurolinguística, de coaching, já trabalhava e atuava, mas ainda faltava eu entender alguns sabotadores, principalmente aqueles que mexem na alma. E aí, conversando com um amigo, ele me emprestou um livro do Eneagrama. E eu confesso para vocês, eu li sem um pingo de interesse. E falei, esse negócio tudo é balela. E os números, um monte de número um, tipo 2, tipo aquele trem me confundiu. Eu já não estava muito interessado, cético também para muita coisa. E a minha mente racional, ela me atrapalha muito nisso, porque ela quer enxergar a lógica rápida e isso me atrapalha. E eu estou buscando, estou trabalhando isso justamente para não atrapalhar. E aí veio um curso, apareceu um curso em Montes Claros, dado por um espanhol chamado Eduardo Lalana, junto com a sua esposa, que a acompanhava, a Charo. E no primeiro dia do treinamento, nas primeiras horas, eu tomei raiva do Eneagrama. É como se o que ele estivesse falando, ele estivesse me julgando, como se estivesse me marcando com algo mais negativo. E aquilo começou a me incomodar. Num determinado momento, o Eduardo virou para mim e falou assim, me conta a sua infância. E aí eu já numa impaciência, eu falei assim, olha, não vou te contar não, me conta você a minha infância. E aí ele começou a me descrever. Provavelmente aconteceu isso com seu pai, com sua mãe, não sei o que lá. Ele começou a descrever a minha infância, dado que ele já tinha percebido o meu tipo do Eneagrama. A partir daquele momento eu fiquei com mais raiva ainda, porque parecia que ele estava lendo a minha mente, e, e aí mesmo assim eu fui relutando até o final, tive vontade de ir embora várias vezes. A hora que ele falava do meu tipo, que falava muitas vezes da, da humildade, né, que tem uma dificuldade em lidar com a humildade, com a vaidade, com a arrogância, com o alto, se sentindo muito poderoso, aquilo tudo me incomodava muito. E aí quando ele falou que o tipo 2 ele ajudava pela troca, ele ajudava pelo reconhecimento, não porque era bonzinho, mas sim pelo reconhecimento, aquilo ali me machucou muito. E aí eu fiquei com ainda mais raiva, vontade de sair dali, tive sensações físicas de desconforto muito grande, mas eu permaneci até o final. Passado esse processo de frustração, eu comecei a estudar ainda mais o Eneagrama e fui estudando por conta própria, e encontrando também com as pessoas, que eu acho que isso ajudou muito, pessoas que estudassem, que falassem sobre o Eneagrama, cada um falando do seu problema, o tipo 1 falando do perfeccionismo, o tipo 2 dessa questão do ajudar os outros e dificuldade de falar não, o tipo 3 com uma vontade de aparecer, de ter sucesso social, profissional, o tipo 4 com a sua melancolia, o tipo 5 com a sua introspecção, o tipo 6 com os seus medos, o tipo 7 com aquela alegria exagerada e a dificuldade de olhar o negativo, a dor. O tipo 8 com a sua força, a sua determinação, a sua agressividade. O tipo 9 com a sua paz, com tá bom, tá tudo tá muito bom. E a partir disso eu comecei a identificar nas pessoas, identificando nas pessoas, eu comecei a identificar em mim. Eu comecei com um bom tipo 2, identificando nas pessoas para depois identificar em mim. E aí sim, eu comecei a investir em mim. Comecei a investir em quais as minhas necessidades, por que essa necessidade de
de querer ajudar as pessoas, de ter dificuldade de falar não. E aí, estudando a infância, isso ainda ficou ainda mais claro. Mesmo que o Eduardo tinha me dito, mas eu ainda estava sentido com aquilo, eu fui estudar ainda mais essa questão da minha infância, tive a oportunidade de ressignificar, de me curar em relação ao meu pai, em relação à minha mãe, entender até os tipos deles, quer dizer, como eles enfrentavam as situações daquela época, quando eu era menor, abaixo ali da idade de 10, 8 anos. E, e aí, nesse sentido, eu preciso reforçar que o que mais me manteve no caminho e nessa busca do equilíbrio, o que mais me equilibrou, foi o grupo, foi estar com pessoas que pensavam do mesmo jeito, que estudavam do mesmo jeito. Tenho o privilégio, na verdade, né, de ter amigos que também fizeram, depois por indicação minha, o Eneagrama, que aí a gente pôde em vários lugares conversar ainda sobre o Eneagrama. A minha família, minha esposa se identificou com um tipo 6 contrafóbico, que é um tipo 6 que enfrenta o medo, ele não corre, ele enfrenta. Daí nos ajudou a identificar também dos nossos filhos e buscar o equilíbrio. Então veio o Caio primeiro, hoje com 14 anos de idade, que se identificou com mais o tipo 6. Depois a Duda, que hoje com 10 anos de idade, se identifica mais com o tipo 1, o perfeccionista. Então isso me fez entender, aceitar e acolher. Entender, aceitar e acolher as pessoas que eu amo, desde os meus pais, meus irmãos, os meus amigos, e aí trazendo para uma questão profissional, para os meus clientes, a pessoa com quem eu conversava, eu já trazia uma análise de que tipo de personalidade ele poderia ter, que tipo de dificuldade ele poderia ter passado na infância. Então eu não olhava com ele com o julgamento, eu olhava para ele com aceitação. E com isso, a aceitação vem a empatia. Eu sentia empatia pela situação da pessoa, pela história da pessoa, pelas suas emoções repetidas e com forte impacto emocional. E dessa forma, eu entro em sintonia maior com os meus clientes e com isso a gente consegue gerar mais resultados. E se você, por exemplo, pode ser no seu cliente na loja, não precisa ser atendendo como eu atendo, pode ser para sua família, para os seus amigos, você vai olhar de uma forma melhor. Então, para encerrar esse vídeo, eu digo para vocês que o Eneagrama é uma excelente ferramenta de autoconhecimento. E quando a gente se conhece, a gente se aceita mais, a gente aceita melhor os nossos erros, a gente diminui as nossas culpas, a gente aceita que a gente precisa ter mais coragem para superar aquelas deficiências. E ao mesmo tempo a gente consegue traçar algumas ações que podem nos ajudar nisso. Você não precisa ter um coach para isso, você pode ser por conta própria. É claro, se você tiver alguém que te orienta, que te ajuda, você vai um pouco mais rápido. Mas eu tenho certeza que se você começa a estudar o Eneagrama, ele vai fazer um sentido gigantesco e pode te salvar, salvar a sua família e a sua profissão. Quando eu falo salvar, é gerar prosperidade mais do que você acredita hoje. Combinado? Bom, muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você goste e que você procure uma das melhores fontes de autoconhecimento que mudou, transformou a minha vida, vem transformando a vida de milhares de pessoas ao longo dos milhares de anos que o Eneagrama já funciona e que, se funcionou para mim, funciona para você. Um grande abraço. Fique com Deus.